Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Olá pessoal, tudo bem? Bom, quem me acompanha, já temos aí toneladas, né, de estudos do procedimento comum, do rito comum, aqui em processo civil, o nosso objeto de estudo nesse vídeo. Eu gravei por muitos semestres áudios no Spotify, no meu podcast Estudando em Voz Alta, Estudando Direito em Voz Alta com a Marta. E esse semestre comecei a estudar aqui no YouTube porque eu tive dificuldade com a ferramenta lá no Spotify que mudou. E como eu só consigo estudar falando, então eu vim para cá para o YouTube. Então, se você for lá no Spotify, a gente tem assim, desde o início, na teoria do processo civil, a gente tem aí muito material do rito comum. A partir de agora, já que eu estou no 8º semestre e seguindo para a reta final, eu já estou saí do procedimento comum e vou entrar no rito especial. Vamos lá, né? Então, o tema deste vídeo é rito especial no processo civil. Os ritos ou procedimentos, porque você vai encontrar aí como rito ou procedimento, né, especial. Então, os ritos ou procedimentos especiais estão englobados nos processos de conhecimento, sendo estes processos cujo objetivo é informar e conhecer o direito no caso concreto. O rito especial tem como finalidade a simplificação e agilização dos trâmites processuais, por meio de expedientes específicos, com prazos adequados, eliminando assim atos desnecessários para a solução daquele conflito proposto. Então, a ideia do rito especial é tentar agilizar o processo. Por quê? No processo civil, a gente tem os prazos, recursos, a gente tem todo aquele rito comum. Nessas situações que a gente vai estudar a partir de agora, que são situações específicas, por isso que o legislador deu o nome de especiais, vão ter algumas particularidades. Com qual objetivo? O objetivo de acelerar, porque a ideia não é ficar com o processo por muito tempo, né? Apesar que na prática a gente sabe que não é bem assim, mas teve pelo menos a intenção. Então, eles têm procedimentos especiais, determinadas situações, e são elas que nós vamos estudar a partir de agora. Então, a gente já conhece o rito comum e agora vamos estudar o rito especial. A gente sabe também, tá? Além do comum e do especial que a gente vai ver agora, que existem em leis esparsas, né, ou extravagantes, que não estão aqui no CPC, no Código de Processo Civil, que é o rito sumaríssimo, que é aquele procedimento judicial mais simplificado ainda, rápido e acessível, aplicado em processos de menor complexidade e que são praticados nos juizados especiais. Existe uma lei específica para o rito sumaríssimo, que é a Lei 9.099, de 95, e que não é assunto agora para gente. É só para a gente entender que existe o rito comum, o rito especial e o sumaríssimo, tá? Então, voltando ao rito especial, nós temos a seguinte estrutura no Código de Processo Civil. Dos artigos 318 ao 538, ele trata aí do rito padrão, tá? O rito especial, ele tá no artigo 539 e seguintes, que são aspectos próprios, porque o começo do código, ele trata dos aspectos gerais para todos os ritos aqui, seja ele comum ou especial. Do 318 ao 538, o rito comum. E do 539 em diante, os aspectos próprios do rito especial, que é o nosso objeto de estudo a partir de agora. São procedimentos especiais que aparecem também em leis específicas reguladoras do direito material em questão. Então, além do CPC, pode ser que haja também alguma especificação numa lei fora do CPC, tá? Então, a partir de agora, estudaremos as ações abrangidas pelo rito especial, beleza?
Estas ações possuem particularidades de direito material, ou seja, delicadezas inerentes ao direito material discutido, né, que levaram o legislador a criar leis e fórmulas específicas que as regulamentassem. Então, leis específicas que interferem no procedimento de informar e conhecer esse direito. A primeira ação que nós vamos ver no rito especial é a ação de consignação de pagamento. É bem longo. Eu vou tentar fazer num vídeo só. Se eu achar que ficar muito longo, eu vou quebrar em parte 1 e parte 2, porque a parte do depósito ela é bem extensa, tá? Então, vamos ver como é que vai seguir aí o estudo. Então, a ação de consignação de pagamento é a ação de conhecimento, né? De conhecimento, nada de execução, declaratória para o depósito de quantia ou coisa nos casos previstos no ordenamento jurídico. No artigo 539, a gente começa, então, a ver isso. Então, 539 já começa a falar da ação de consignação de pagamento. Veja, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerente, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Então, a ação de consignação de pagamento, ela não vai sair dela, não vai gerar dela uma sentença condenatória para pagar. Não é isso, é uma declaração. Vai ser uma sentença, uma ação declaratória, portanto, vai sair uma sentença declaratória desse direito de consignar esse pagamento. Calma. O efeito aqui é ex tunc. Retroativo, né? Ex tunc, ex nunc. Nunc para frente, de nuca, e tunc, você dá uma tuncada aqui para trás. O efeito da consignação de pagamento é ex tunc, ou seja, ele retroage. E os aspectos dessa consignação. Então, consignação de pagamento. O que é isso? Palavra estranha, consignação. É a forma forçada de extinção da obrigação. A consignação é o pagamento de algo. Então, é a forma existe uma obrigação de pagamento e precisa se extinguir essa obrigação. Então, a consignação é a forma forçada de fazer esse pagamento de alguém que não está conseguindo. Basicamente é isso. Então, ela é ligada a quê? A mora, a um atraso, certo? A uma mora, e uma mora do tipo aspiendi. Pelo amor de Deus. Existem dois tipos de mora. De atraso, de cumprimento aí da obrigação. A mora que nos interessa na ação de consignação de pagamento é a mora acipiende. Que raio é mora acipiende, Marta? Ocorre quando o credor se recusa a receber o pagamento. É estranho, mas é isso. Pode haver? Pode. Por algum motivo. E nós vamos ver os motivos daqui a pouco. Então, o credor não quer receber. Então, mesmo que o pagamento seja correto, o credor não quer. É esta mora que nos interessa, porque existe a mora solvente. A solvente é quando o devedor não paga a dívida no tempo, no lugar, na forma acordada. Mas o que nos interessa na ação de consignação é a mora acipiente, aquela que o credor se recusa a receber e o devedor quer pagar para se livrar da dívida. Então, a ação de consignação de pagamento é uma ação proposta pelo devedor contra o credor quando este recusar-se a receber o valor de dívida ou exigir ao devedor valor superior ao entendido, devido por ele, além de outras hipóteses admitidas na legislação. Então, quando houver essa dificuldade do devedor pagar, ele entra, então, com a ação de consignação de pagamento, a mora acipiente. Então, vamos pensar aí na relação credor e devedor. Entre eles há um vínculo, certo? Porque se um é credor e um é devedor, existe aí uma obrigação entre eles, um liame, um elo. E se o devedor quer pagar o credor por algum motivo e não consegue, e o credor não quer receber ou não consegue receber? Então, aí aqui a gente começa a mesclar com o direito civil. O direito civil, no artigo 304, fala: qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, se o credor se opuser dos meios conducentes à exoneração do devedor. O devedor quer pagar, né? Então, vamos pensar na mora, que é o atraso ou descumprimento da obrigação, né? Dentro do prazo lá que foi acordado. E o Código Civil prevê a mora do devedor e também do credor. E aqui nós vamos
falar do devedor. Então, no Código Civil, a amora do devedor, que é a mais, né, que a gente pensa assim, é a mais comum, mas a gente tá vendo aqui que não é, mas é o que seria mais natural. Então, é a amora, a solvente, a amora do devedor, é o descumprimento pelo devedor, e ela pode ser cobrada por dois tipos de ações. A ação de execução, porque o credor possui um título executivo extrajudicial, então ali é o exequente versus o executado, que a gente até estudou no rito comum. Então, uma ação de execução para cobrar esse devedor, ou uma ação de conhecimento, se não tiver esse título, né? Tem a dívida, mas não tem o título para provar, para fazer, para executar. Então, vai ser o credor contra o devedor aqui. Existem dois tipos de ação: a ação de cobrança, né? Uma ação inicial ali com tudo, com todas as fases, porque não tem uma prova documental. Então, se for uma ação de cobrança, é o rito comum. E se for com prova documental, vai pelo rito especial na ação monitória. Isso se o devedor não quiser cumprir com a obrigação a pagar, tá? Então, pode entrar com a execução se tiver o título. Se não tiver o título, vai ser uma ação de cobrança pelo rito comum ou uma ação monitória pelo rito especial. Mas o que nós estamos tratando aqui é da mora do credor, a mora acipiente. A mora acipiente vai gerar a ação de pagamento, de consignação de pagamento, nosso objeto desse vídeo. Então, o nosso estudo agora é a mora do credor. Então, nós temos a ação de consignação de pagamento, inicia-se aí no artigo 539 pelo rito especial, que pode ser aí de objeto dessa ação uma quantia, ou seja, um valor que não foi pago, um bem móvel que não foi entregue, um bem imóvel ou um semovente, um animal. E aqui é o devedor versus o credor. Então, aqui a ação é o devedor versus o credor. Maluco, né? Mas é isso. Então, a legitimidade ativa dessa ação de consignação de pagamento é o devedor, o direito à extinção da obrigação. Ele tem direito, ele quer cumprir a obrigação. Então, ele é a parte legítima aí dessa ação. Também pode ser um terceiro interessado na dívida ou um terceiro não interessado. O Código Civil fala aí no parágrafo único do 304, igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e a conta do devedor, salvo oposição deste. Então, o terceiro não interessado também pode entrar com a ação, tá? Desde que se fizer em nome do devedor. E aí vamos ver as situações autorizadas. O que são isso? O que é isso? As situações autorizadas é quando é possível, então, consignar. O artigo 335 do Código Civil, gente. Nós estamos estudando o Código de Processo Civil, procedimento especial, aqui o rito especial, mas a gente tem que trazer algumas previsões do Código Civil. E as situações autorizadas, elas estão no 335 do Código Civil. Então, são 5 possibilidades de consignação que o artigo 335 do Código Civil traz. Então, a consignação tem lugar. Então, vamos ver um a um, tá? Paciência aí. Inciso 1. Em relação ao credor. Se o credor não puder, ou seja, se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar o pagamento, então, se ele não puder receber, ou se ele não receber, ou sem justa causa também não receber, ou ainda, se ele não puder dar a quitação devida a esse devedor, ou seja, recusa de receber, recusa de quitação, impossibilidade de receber essa dívida que é portável ou portable. O que é isso? É quando as partes estabelecem que o devedor efetue o pagamento no domicílio do credor. O credor vai lá, o credor vai pagar, e o devedor vai pagar, e o credor, por sua vez, não pode receber, não pode quitar, não pode receber. Então, o inciso 1º do 335 do Código Civil fala que essa dívida portável ou portável pode, então, gerar aí a consignação. Entendeu? Então, recusa de receber, recusa de quitação, impossibilidade de receber nessa dívida portável, em que o devedor tem que ir até o domicílio do credor para pagar, pode, então, motivar a consignação. Inciso 2. Também o credor. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar
tempo e condições devidas, combinadas. Aqui a dívida é querable, é a dívida quesível. O pagamento tinha que ser cumprido no domicílio do devedor, o credor que vai lá receber. Mas aí, por algum motivo, ele não vai nem manda alguém receber. Então, ele não vai buscar, ele não manda receber. Essa dívida que foi acordada, essa obrigação que foi acordada a ser feita no domicílio do devedor, também motiva a consignação. Entendeu? A diferença da primeira e da segunda? A primeira, o devedor foi lá pagar e o credor não quis receber. Assim, inciso 2. O credor tinha que ir lá receber e não foi, tá? O inciso 3. Na pessoa do credor. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, residir em local incerto ou de acesso perigoso ou difícil, também motiva a consignação do pagamento. Então, vejam. O credor, ainda é o credor, tá? É incapaz. E não sei quem é, ele é desconhecido. Ele é declarado ausente. Sumiu, né? A família fez até já documentação que o cara sumiu, é ausente. Ou ele mora num lugar desconhecido, ou um lugar de difícil acesso, perigoso, apresenta algum perigo, e o devedor não quer ir, e justamente há um motivo para ele não querer ir, também motiva a consignação. Inciso 4. Dúvida sobre o credor. Eita, credor difícil. Se ocorrer dúvida sobre quem deva receber o objeto do pagamento, né? Eu sei que tem o João, o José e o Francisco, mas eu não sei para quem que eu tenho que pagar. Eu sei quem é, mas eu não tenho certeza. Então, eu tenho dúvida sobre o credor. Mas eu quero pagar porque eu não quero ficar com essa obrigação, com essa dívida, né? Porque eu não quero pagar juros, de repente. Então, eu posso também consignar, tá? E, por fim, o inciso 5, aí do 335 do Código Civil, fala da possibilidade de se consignar quando for um objeto litigioso, ou seja, se pender litígio sobre o objeto de pagamento. Então, tem uma ação contra o A e o B, eu devo para eles, e eu não sei quem vai ganhar, para quem que eu tenho que pagar, né? Eu tenho que pagar para um deles, mas só que tá rolando um processo, eu não sei para qual deles, porque eu não sei quem vai ganhar, tá? Se eu pagar pro A e o B ganha o processo. Então, também, para me livrar da obrigação da dívida, eu também posso consignar. Certo? Então, gente, 5 incisos, artigo 335, Código Civil. Quando o credor não puder receber ou não quiser se recusar, quando o credor não mandar receber, não for receber ou não mandar ninguém receber, quando o credor for incapaz, desconhecido, ausente ou estiver num lugar incerto ou perigoso, quando eu tenho dúvida, eu não sei para quem pagar, ou quando é algo objeto de um litígio, de um processo. Então, nessas 5 situações, é possível consignar esse pagamento. E qual o efeito dessa consignação? A liberação do devedor, que alívio. Até eu, só de falar que eu tô aliviada, né? Quer pagar. Então, a liberação do devedor, a não ocorrência dos juros, que é o que eu tô falando, que eu acabei de falar, e os riscos ou perecimento ou cuidado da coisa. Então, você evita tudo isso, o risco, o perecimento da coisa, porque pode ser uma coisa, né? Uma quantia ou uma coisa. A coisa vai se estragar, entendeu? Então, eu já faço o meu pagamento para evitar esses riscos. E quais são as espécies de consignação? Estamos indo, estamos chegando lá. Agora, respira, já entendemos o que é a ação de consignação de pagamento. E quais as formas? São 2. Então, é o depósito, a gente já entendeu que é esse depósito, essa consignação que extingue a obrigação. Perfeito? Então, o depósito em consignação é um processo jurídico que consiste no depósito de um valor, de uma quantia ou de uma coisa devida, a fim de liberar esse devedor da obrigação. Já entendemos. Então, pode ser uma quantia ou uma coisa, seja ela móvel, imóvel ou um semovente, né? Que é um animal. E agora, qual é a forma de depósito? Dessa quantia ou dessa coisa? Pode ser um depósito extrajudicial, ou seja, fora do Poder Judiciário, ou pode ser a própria ação de consignação no Poder Judiciário. Então, extrajudicial ou judicial. Lembrando que é importante, não dá para consignar as obrigações de fazer e não fazer. Então, dá para fazer, consignar quantia,
coisa certa, coisa incerta, mas fazer e não fazer, não tem como, né? Porque é um ato, então não tem como você consignar um ato. Então, vamos primeiro para o depósito extrajudicial. Acho que a gente vai conseguir fazer um vídeo só, tá? Toma uns 20 minutos. Se a gente for até uns 30, 40, é melhor, né? Porque a gente faz tudo uma vez. O depósito extrajudicial. Artigo 539, parágrafo 1º do CPC. Então, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da coisa ou de coisa devida. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. O artigo 539, parágrafo 1º que eu acabei de ler, já fala todinho o conceito e o procedimento do depósito extrajudicial. Vamos esmiuçá-lo. Então, é uma fase facultativa. Por que fase? Porque você vai ver que daqui a pouco pode se tornar um judicial. Então, é algo facultativo. Eu vou depositar extrajudicialmente, fora do Poder Judiciário. Então, vamos falar do depósito extrajudicial. Só que só pode ser em dinheiro, tá? Porque é fora do Poder Judiciário, então não tem um depositário, então tem que ser em dinheiro. E não pode haver dúvida sobre o credor, como a gente acabou de ver lá do artigo 335 do Código Civil. E nem quanto ao valor, porque eu vou depositar para a pessoa aquilo que eu devo. No extrajudicial tem essa particularidade. Então, ele é feito através de depósito bancário em nome do credor. Então, ao invés de se procurar o judiciário, o devedor deposita em um banco. Ele abre uma conta em nome do credor, então veja, é difícil porque ele tem que ter todos esses detalhes, né? O valor correto, ter certeza e quem é o credor. Senão dá ruim, né? E, então, abre a conta em nome do credor e o credor deve ser conhecido e estar em lugar certo. O depósito é feito em um banco oficial do lugar do pagamento. O banco oficial, os bancos aí da administração pública, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou bancos estaduais. Se no local do pagamento, né, que foi acordado, não houver um banco oficial, aí pode ser um banco não oficial, a justiça permite. Tá? Todo esse procedimento é regulamentado pelo Banco Central, pelo Bacen. Tá? Então, apesar de ser extrajudicial, é um procedimento aceito. Então, o procedimento do depósito extrajudicial é feita a cientificação do credor por carta. Então, o credor tem que receber a cientificação do devedor com o aviso de recebimento, com a R, porque o devedor tem que provar que ele pagou. Então, ele expede aí, faz uma carta informando, e o credor tem 5 dias para aceitar ou não, né? Para se manifestar, e essa aceitação ela pode ser expressa ou tácita. Porque se ele não se manifesta em 10 dias, é uma presunção, né? Ele presume-se tacitamente aí que ele aceitou, e aí o devedor fica livre da dívida. Ou, então assim, se o credor aceitar, libera o devedor da obrigação. Então, em 5 dias, ele tem então o devedor faz o depósito lá no banco oficial, em nome do credor, no valor correto, e avisa o credor com uma carta que tem o aviso de recebimento. O credor tem 5 dias para se manifestar, 10 dias. O devedor 10 dias. 5 para manifestação do credor. Se em 10 ele não se manifesta, presume-se que ele aceitou. Então, se o credor aceitar, libera o devedor da obrigação. O credor faz levantamento da quantia lá depositada, certo? O parágrafo 1º fala dos 10 dias, tá? Então, se ele aceitar, libera o devedor e faz o levantamento da quantia depositada. Se o credor recusar, a resposta do credor deve ser por escrita em caso de recusa. Porque se ele não se manifestar, presume-se que ele aceitou. Se ele não quer aceitar esse depósito, ele tem que escrever. E aí fica mantida a manutenção do devedor quanto à obrigação. O devedor não se livra da dívida. Se ele escrever que ele não quer, o devedor continua devedor, tá?
Essa resposta é dirigida ao banco e aí ela pode ser motivada ou imotivada. Então, ele vai dizer o motivo ou não vai dizer o motivo do não aceite. Então, ele vai mandar para o banco, tá? Não aceito pelo credor, o devedor tem 1 mês para propor a ação de pagamento por meio de uma petição inicial. Então, entende por que fala que foi a primeira fase? Ele tentou, de forma voluntária, pagar ele mesmo depositando. Se o credor aceitar, beleza, ele está livre da dívida. Se o credor não aceitar, ele tem 1 mês, para propor a ação de consignação de pagamento. Tá lá no parágrafo 3º, ó, do 539 que nós estamos vendo aqui do CPC, do depósito extrajudicial. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de 1 mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova de depósito da recusa. Então, o devedor vai juntar na petição inicial a prova, né, do depósito e o escrito lá que o credor recusou-se a receber. Ele tem 1 mês para fazer isso. Se eles fizerem 1 mês, o depósito automaticamente vai se transformar em depósito judicial. Ele fez o depósito fora aí do Poder Judiciário, certo? Fora da Justiça. Se ele fizer em 1 mês, após a recusa, esse depósito tá lá, bonitinho, vai se transformar em judicial. Para discussão aí. Agora, se passar de 1 mês, o depósito extrajudicial perde eficácia. E aí o juiz não quer saber. E aí o devedor, então, tem que ir lá retirar, né, dessa conta aberta para depositar de novo, agora judicialmente, tá? Então, parágrafo 4º do 539, não proposta ação no prazo do parágrafo 3º, ou seja, 1 mês, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Então, o devedor vai lá e resgata. E aí, o 539 fala aí, ó, parágrafo 2º, decorrido o prazo do parágrafo 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada, que é o que eu falei. Se em 10 dias não houver a manifestação do credor em recusar esse depósito, presume-se que a dívida, então, tá paga. E o devedor fica livre, tá? Ó, artigo 540. Requer-se-á consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, porque depositando, gente, ele tá livre dos juros, né? Salvo se a demanda for julgada improcedente, tá? Então, este é o depósito extrajudicial. Agora, o depósito judicial, vamos tentar aqui. O depósito judicial, então, ele é feito em juízo, né? Ele pode ser feito já direto na ação de consignação de pagamento, ou ele pode ser a segunda fase do depósito extrajudicial, tá? Que foi recusado pelo credor. Então, ele vai ser feito em juízo, em nome do juiz, pode ser em quantia, e aqui pode ser em depósito da coisa, porque a gente viu que lá no depósito extrajudicial tinha que ser em dinheiro. Não havia como depositar uma coisa. Mas agora, na ação mesmo propriamente dita, o depósito judicial, pode ser uma coisa. Móvel e imóvel vão ser movente. Por quê? Porque agora está sendo feito no âmbito do judiciário. E aí, mais uma vez, lembrar que a ação de pagamento é uma ação de conhecimento do tipo declaratória, porque ela pode ser, na ação de conhecimento, ela pode ser declaratória, vai declarar algo, ela pode ser constitutiva, vai criar ou extinguir algo, modificar algo, ou ela pode ser condenatória, condenar a alguma coisa. A ação de consignação de pagamento, ela é do tipo declaratória, ela serve para a oblação, para o oferecimento de uma quantia, né, ou uma coisa a depositar em juízo. Esta oferta chama-se oblação. Então, o devedor deseja, por meio da declaração do juiz na ação de consignação de pagamento, a regularidade do depósito dele, do valor que vai estar lá consignado, para se liberar da dívida. Ele quer que o juiz fale, ok, seu depósito, você está livre da dívida. É isso. Então, a competência do julgamento aqui é territorial, portanto, é uma competência relativa, as partes podem mudar essa competência, ou seja, a eleição do foro, o foro pode estar previsto no contrato escrito aí da obrigação, mas se ela não tiver sido feita no contrato, a eleição do foro, aonde que vai se propor essa ação? Né? No lugar do pagamento.
no domicílio, se for do credor, né? Do credor, quem tem que receber e não está querendo receber, e na ação de consignação ele é o réu, né? Porque se a dívida for portável, ele tem que. O pagamento é feito no domicílio dele, ele tem que receber, né? E ou no lugar do pagamento no domicílio do devedor, que no caso, na ação de consignação de pagamento, ele é o autor, se a dívida for quesível, né? Aquela dívida que o credor, então, vai buscar, né? Então, quando é no domicílio do credor, é aportável. Quando for no domicílio do devedor, ela é quesível. Então, tem um mosquitinho. Mosquitinho não, é bichinho de luz. Então, se não tiver sido feita a eleição do foro no contrato, porque é uma competência territorial, portanto, relativa, as partes podem eleger o foro. Se não tiver no contrato, então vai ser no lugar do pagamento no domicílio do credor ou do devedor. E a petição inicial dessa ação de consignação, como é que funciona aqui agora no depósito judicial, né? Nós estamos vendo agora a coisa no âmbito judicial, nós já vimos a extrajudicial. Então, vai ter os requisitos comuns do 319, endereçamento, qualificação das partes, etc. E os requisitos específicos aqui da ação de consignação. Quais são? Então, precisa ter o requerimento de prazo para depósito da quantia ou da coisa, o requerimento de citação do credor. Então, na petição inicial, o autor, que é o devedor, tem que pedir que o credor seja citado para que faça o levantamento do depósito ou apresente a contestação, o dinheiro já está depositado, ou porque iniciou aqui propriamente na ação, ou porque era um depósito extrajudicial e foi recusado pelo credor, né? Então, agora, a partir de agora, precisa, então, que o credor se manifeste, né? Aceite, faça o levantamento ou conteste. Então, na petição inicial, tem que pedir isso. Quando for coisa a escolher, porque for uma coisa incerta, não é um objeto específico, um bem específico, né? O devedor, que é o autor da ação, ou o credor, que é o réu, precisa escolher. Então, tem que constar na petição inicial. Isso está lá no artigo 543, tá? Tem que constar a necessidade dessa escolha, se vai ser pelo autor ou pelo réu. O requerimento de citação do réu para a escolha, então, dessa coisa incerta, no prazo de 5 dias, ou a data que o juiz combinar, ou as partes combinarem. Precisa, além de tudo, junto com a petição inicial, os documentos, né? No caso, se houver o depósito extrajudicial, tem que haver a prova do depósito, né? Para não ter que depositar de novo, se ele cumpriu aquele prazo de 1 mês, mais a prova da recusa escrita pelo credor, e outros documentos necessários, né? Com o depósito judicial, é desnecessário em caso de já ter realizado o depósito extrajudicial. Então, se ele já fez o extrajudicial, ele não precisa mais fazer depósito, né? Naquele prazo de 1 mês. A quantia em conta judicial, a coisa, o administrador ou depositário, porque se for coisa, vai precisar de um administrador ou um depositário, certo? E esse depósito judicial, ele traz consequências que estão lá no artigo 540. Em caso de procedência da ação no depósito extrajudicial, liberação do devedor, mais a cessação de juros, mais os riscos se for a guarda de alguma coisa, tá? Então, tem essas consequências aí. Que mais? É possível o depósito de trato sucessivo ou periódico, né? De depósitos que vão ter que ser repetidos ao longo do tempo. Então, por exemplo, o aluguel. Eu quero pagar o aluguel, o cara não quer receber. Só que aí eu pago esse mês, outro mês, outro mês. Então, são depósitos sucessivos. É possível. Então, a ação continua e o devedor continua, então, consignando mês a mês até a resolução, a sentença da declaratória da ação de consignação de pagamento. Desde que ele faça esses depósitos, vamos supor, o aluguel vence dia 10, até 5 dias do vencimento. Aí ele pode fazer esses depósitos e garantindo a guarda dessa quantia. Isso está no artigo 541. Tá bom? Então,
Estamos aí, estamos quase, tá? 34 minutos, mais um pouquinho. Bom, daí eu falei que então o réu aqui, que é o credor, na ação de consignação de pagamento, ele vai ter que contestar. Ele vai ser citado para ou levantar o depósito e aceitar ou contestar, tá? Artigo 544 do CPC. Então, ele pode fazer uma defesa processual, falando aí do procedimento, né, nas preliminares da contestação dele, ou uma defesa de mérito. Ele pode alegar 4 coisas. Ele pode dizer que não houve recusa, né, portanto, da dívida portável, ele não recusou. Ele pode dizer também que não houve mora, porque ele não deixou de ir lá, né, na dívida quesível, ir lá receber. Ele pode justificar por que ele se recusou, tipo, não era isso, não foi isso que foi acordado, não era esse valor, por isso que eu não quis receber. Se ele recebe, já era, né? Então, a ausência da recusa, ele pode alegar que não houve recusa, pode justificar essa recusa, ele pode dizer que foi um depósito irregular, que foi fora do lugar ou fora do prazo combinado. Ele pode falar da insuficiência do depósito, e aí vocês podem checar isso no artigo 337. E aí, se ele falar da insuficiência, ele tem a obrigação, né, ele, o credor, porque aqui é a contestação do credor, de indicar o valor correto em uma memória de cálculo. Então, ele recusou, ele está contestando para o juiz, dizendo que assim, não, eu não vou levantar essa quantia depositada consignada, porque não é esse o valor. Esse valor está insuficiente. E aí ele vai ter que provar lá na memória de cálculo dele, né, tentar provar qual é o valor correto. Se ele não apresentar a memória de cálculo, segue a revelia e a presunção da veracidade do valor alegado pelo réu, pelo autor, pelo devedor. Ou seja, esse valor indicado pelo devedor, se não tiver a memória de cálculo na contestação do autor, do credor, que é o réu, ele dança, tá? Se ele não apresentar a memória de cálculo, se ele acha que não é aquele valor, tá? Ou qualquer outra matéria de defesa. E daí vai sair a sentença, né? Então, foi feita a consignação pelo devedor, que é o autor, o réu, que é o credor, contestou ou não, e aí vem a sentença da ação de consignação de pagamento, que é do tipo, como nós dissemos, declaratória, né? Já que a ação é declaratória, a sentença também vai ser declaratória. E a sentença declaratória está lá no artigo 19, lá no começo do Código de Processo Civil. O interesse do autor pode limitar-se à declaração, né, da existência, da inexistência, ou o modo de ser de uma relação jurídica, ou da autenticidade ou falsidade de um documento. Isso que é uma declaração, isso que é uma sentença não condenatória e não constitutiva. O juiz vai declarar algo, se existe ou não existe, né? Então, cabe a sentença declaratória aqui na ação de consignação o quê? Cabe dizer se existe ou não a relação jurídica, né? A existência de algo, ou a inexistência, ou o modo de ser da relação no caso concreto. No caso da ação de consignação de pagamento, o juiz vai atestar sobre o depósito ou o poder liberatório do devedor. Então, ele vai falar aqui se o cara tá livre ou não, se tem alguma outra coisa, mediante a contestação do credor, enquanto réu. Ou, ainda cabe a sentença declaratória declarar se o documento discutido é falso ou autêntico, né, que é uma das possibilidades do artigo 19, a falsidade e a autenticidade, porque de repente o cara apresenta um depósito falso, o devedor. Então, veja, não é a sentença que libera o devedor, mas a declaração dada na sentença. É a decisão do juiz. Então, é essa decisão declaratória que vai liberar ou não o devedor. E os efeitos dessa sentença, como eu disse lá no início, elas são, ex tunc, desde o início, né, do depósito. É uma ação de natureza dúplice, ou seja, pode dar ao réu algo que ele não pediu, né? Então, a ação é pedido do autor, mas se ele fizer a reconvenção, o pedido vira do réu. E aí vai saber o que ele vai pedir nessa ação de consignação. Pode virar o jogo, né? Então, é uma ação de natureza dúplice. E na ação de consignação de pagamento, pode ter diferença dos valores. Então, a diferença na ação de consignação de pagamento, a diferença de valor apurada
permite o cumprimento pelo réu, né, pelo credor, sem necessidade de reconvenção. O próprio juiz vai decretar lá a diferença lá na sentença. Então, a dívida era de 20 mil e o devedor depositou 15. Então, não precisa nem o credor aqui, enquanto réu, contestar. Ele até pode, mas não é obrigatório. O juiz, lá na sentença, vai dar essa diferença, tá? Gerando um título executivo judicial que vai ser executado na fase de cumprimento de sentença. Então, em caso de apuração de diferença, a sentença também, além de declaratória, vai ser condenatória, porque o juiz vai falar, ok, para a consignação de pagamento, mas tá faltando 5 mil. Então, ele vai declarar, né, ok para consignação, para liberar o devedor, mas vai falar, querido, falta 5 mil. Ou sei lá, tô imaginando que se ele depositou a mais, ele vai condenar o credor a devolver os 5 mil, se for o contrário, tá? Então, se tiver diferença de valores, a sentença não é só declaratória. Ela, além de declaratória, ela é condenatória ao pagamento dessa diferença, para um ou para outro. E para acabar, nossa, quase 1 hora, né? Para acabar, nós temos 2 observações aqui dos artigos 547 e 548 quanto à dúvida do credor. Então, o artigo 547 determina que, em caso de dúvida sobre quem deve receber o pagamento, ou seja, sobre quem é o credor, o autor pode pugnar pelo depósito do valor e pela citação dos possíveis titulares do crédito para que estes provem seu direito no processo. Então, ele vai pugnar aí, ó, pode ser A, B ou C. E aí, eles que se matem para provar lá quem é o credor. Então, essa medida visa esclarecer a quem o pagamento deve ser destinado. É o artigo 547. E o artigo 548 trata dos desdobramentos no caso da dúvida sobre quem deve legitimamente receber o pagamento na hipótese do 547. Então, fala assim, o autor, né, o devedor indicou, sei lá, 3, certo? Se ninguém comparecer ao juízo para reclamar, para dizer eu que sou o credor correto, o depósito se converterá em arrecadação de coisas vagas, ou seja, sem dono, porque ninguém se manifestou. Se comparecer apenas uma pessoa, o juiz decidirá imediatamente em favor desta. Eram 3 indicados pelo autor, pelo devedor. Só um foi? O juiz vai falar, então leva. E se comparecerem mais de um pretendente, o juiz declarará o depósito efetuado e a obrigação extinta. Ele libera o devedor. Porém, o processo vai continuar entre esses 2 que compareceram, que alegam então serem os credores, e aí no procedimento comum, e aí cada um vai ter que provar o seu direito e provar para o juiz que é o credor. Correto, senhores? Então, longo o vídeo, mas assim, a gente fechou a ação de consignação de pagamento, tá? Nós vamos ver ao próximo, a ação de exigir contas, mas ele para compensar esse vídeo longo, vai ser bem rapidinho, porque a ação de exigir contas é mais tranquila. Então, deem uma olhada aí no depósito extrajudicial, no depósito judicial, no artigo 539, né, do Código de Processo Civil. Vejam também as 5 hipóteses de situações autorizadas para consignação do Código Civil, beleza? Não se esqueçam que a nosso objeto aqui é a mora acipiendi, é a mora do credor. E eu tô quase derrubando a casa. Tchau, tchau.